uma clareza assim, a gente fica aí não é normal ouvirmos assim uma pessoa falar de empreendedorismo, ter uma missão tão grande e ter uma convicção tão grande, porque eu continuo a pensar, não, eu já desconstruí esse pensamento, mas antigamente pensava que era impossível vivermos com Deus e fazermos negócios. Hoje entendo que cada vez mais, que é paralelo, porque a história diz-nos que sempre assim foi. Sim, é muito interessante porque quando a gente fala de que Deus está envolto aos nossos projetos e negócios, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a gente traz uma realidade muito interessante, que é a seguinte: eu fui chamado na Terra para cumprir uma missão. E pronto. Tiago, como é que você me prova isso? A Bíblia diz isso, diz lá, se não me engano, Efésios 2:10, eu não sei se é exatamente isso, mas eu acho que sim. Diz o seguinte: nós somos feitos por Deus, feituras de Deus, para as boas obras em Cristo Jesus. Quer dizer o quê? Que eu fui feito por Deus para uma obra em Cristo, e essa obra já foi determinada, já foi pré-estabelecida. Não quer dizer que é um karma que eu carrego, não quer dizer que é uma predestinação de vida, de futuro, de resultado, mas quer dizer que existe um chamado fundamentado e firmado para a minha vida e para a sua vida e para a vida de todas as pessoas que estão aqui conosco e que estão de fato nos assistindo, que vão nos assistir, nos ouvir. Existe um chamado e existe algo que só o Pedro faz, da forma que ele faz, e o Pedro é resposta direta à dor de um grupo de pessoas. Existem pessoas que só vão ser curadas através da tua fala. Existem pessoas que só vão avançar na vida através da mensagem que você carrega. Existem pessoas com desafios, problemas, dificuldades que elas só vão entender a solução através da tua vida e daquilo que você faz. E o teu negócio, ele é um impulsionador, ele é um propulsor para que você cumpra essa missão na Terra. Então, às vezes as pessoas falam, mas é que eu sou pequeno, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, eu estou em tal lugar. Primeiro ponto você é realizado fazendo o que você faz? Poxa, eu sou, então esse é teu lugar. Pronto, é isso. Só que você não está enxergando uma coisa, que você aí neste lugar é instrumento, é ferramenta divina para você favorecer e resolver problemas de outras pessoas. Só que as pessoas se veem tão pequenas, porque o padrão comparativo hoje no mundo ele é tão alto, porque a pessoa acha que o trabalho que ela faz é menor do que o outro, porque ela é menos vista, menos aplaudida do que o outro. Mas a grande realidade é que cada um, quando se sente realizado fazendo aquilo que está fazendo, está cumprindo uma missão na Terra. O Pedro trabalha na área da construção, por exemplo. Trabalha com topografia, com engenharia, com arquitetura, com construção de casas, com resolução de problemas. Só ontem você me mostrou 3 soluções que você gerou para Chaves que mudou a realidade dessa cidade. Que mudou a realidade dessa cidade, que automaticamente mudou a realidade do país, que mudou a realidade de pessoas que vêm do mundo todo para visitar a cidade. Então, peraí, se isso não foi algo de Deus, foi de quem? O inimigo não quer facilitar a vida de ninguém, quer atrapalhar. E você fez o quê? Trouxe uma solução. Então quer dizer que através daquilo que você carrega, do teu trabalho, da tua empresa, do teu negócio, você foi mão de Deus na terra para facilitar a vida de um povo. Não é de uma família, não é de um grupo de pessoas. Não, meu irmão, você mudou a vida de um povo, você mudou a vida de centenas e milhares de pessoas que passaram por aquela ponte que nós passamos ontem e quantas bilhões de pessoas vão passar nos próximos 100 anos. Então as pessoas vão passar lá e vão dizer, uau, ainda bem que um dia alguém conseguiu colocar essa ponte no lugar. Quem fez parte disso? Você. Você está entendendo? Então as pessoas não conseguem reconhecer isso e eu demorei para reconhecer. Não vou dizer, eu nasci iluminado. Não, esquece. Eu joguei contra há muito tempo. Eu joguei contra. Eu era o cara que fazia gol contra todo dia. Porque eu não acreditava que aquilo que eu carregava era algo precioso. Quando eu percebi isso, meu jogo mudou. Tem a parábola dos talentos, fala o seguinte, que aquele que multiplicou, ele multiplicou e foi acrescentado o dobro a ele praticamente. Olha, pegou do que tinha pouco, tinha menos e deu para ele. Então, quanto mais você multiplica aquilo que foi dado a você, mais Deus confia a você. E aquele que não faz com o pouco, até o pouco que tem é tirado. Isto hoje vai ser aqui com muita falta de ar. Sabes que há momentos na nossa vida que nós quase temos a certeza que não andamos aqui a fazer nada, Tiago. Que olhamos à nossa volta e isso que tu dizes é jogar na equipa contra. Eu entendo que a maior parte das pessoas
passam muito tempo a jogar contra. Sim. Uns por medo, outros por rejeição, outros por não acreditar, outros por até lhes tirarem aquilo que eles são. Eu acredito que tudo se transforma quando nós entendemos qual é a nossa identidade. O que é que estamos aqui a fazer, qual é o nosso propósito, que é mesmo isso que tu acabaste de dizer, e a forma como nós nos vemos, a nossa autoimagem perante as coisas, não é? Como é que nós nos posicionamos, como é que nós vemos as coisas e como é que nós mudamos as camas que falavas há um bocado. Quando nós tiramos as camas dos nossos olhos, nós ficamos com uma visão totalmente diferente. Sim, faz sentido. Eu vou trazer com base nas minhas experiências, não estou generalizando, nem ditando regra para ninguém, não é isso. Estou falando das minhas experiências e daquilo que eu acredito. As pessoas, elas são um mundo, né? E a gente faz parte disso muitas vezes, mas as pessoas, elas são caracterizadas pelas esferas da vida que ela ocupa. Esfera social, financeira, esfera intelectual, quão inteligente ela é, esfera de beleza, se é bonito, se é feio, com os padrões, né, humanos, né, culturais, inclusive. Esfera da saúde, se ela é gorda, magra, se ela tem cabelo, se ela não tem cabelo, se ela tem barba ou não tem barba. Então, são esferas que vão classificando as pessoas e vão as separando por grupo. Isso é padrão humano, é o que acontece. Tiago, eu não acredito nisso. Você está vivendo um mundo diferente do meu. Porque no mundo que eu vivo, é assim que funciona. Basicamente, a grande maioria define um ao outro, você é o que você tem. Tem um bom carro, tem uma boa roupa, aparentemente tem um bom ciclo social, aparentemente tem uma boa família. Então, nada do que é realmente precisa ser, porque só precisa fingir, só precisa parecer. Então, quando a gente caminha, percorre essa jornada e a gente se inclui nisso de eu preciso parecer com fulano, ciclano, beltrano, eu preciso me encaixar em grupos para que eu seja aceito e para que o mundo me veja como alguém melhor, eu deixo de cumprir minha missão na Terra. E aí entra nesse ponto que você acabou de falar, as pessoas olham e dizem, eu sou pequeno. Não, você não é pequeno. Então, eu estava esses dias falando com um rapaz que ele dirige Uber, TVD. Uhum. E dizendo pra ele, e aí, cara, pô, que legal, e como é que é? E é legal pra você tá curtindo, você tá fazendo? E começamos a falar, ele disse assim, cara, eu faço um dinheiro, eu consigo sustentar minha família, mas eu sou extremamente infeliz porque eu quero cumprir a minha missão aqui nessa terra. Falou bem assim, eu disse, pô, que legal, cara, e qual que é a tua missão? É levar o evangelho pras pessoas. Eu disse, meu amigo, peraí, tem alguma coisa muito errada então. Você está no melhor lugar. Quantas pessoas sentam no teu banco, sentam no teu carro, começam a conversar com você, que estão depressivas, que estão doentes, que estão se separando, que estão quebradas. Espera aí, se a tua missão na Terra é compartilhar o Evangelho, você está no único lugar que você devia estar. Agora você está criando um comparativo que você queria talvez estar num palco, num auditório, num campo de futebol falando para milhões de pessoas. Aí você está se comparando. Agora, se a tua missão é falar do amor de Jesus para as pessoas, talvez hoje você esteja no único lugar que Deus queira que você esteja. Então, onde que a gente se perde nisso? Quando nós nos comparamos com o outro, com a esfera social que o outro está, com a esfera de vida, saúde, família, e a gente entra nesse padrão comparativo, a gente se sente menor e a gente não consegue entender que aquilo que nós estamos fazendo nos torna realizados quando nós utilizamos aquilo como ferramenta para cumprir nossa missão na Terra. Aí entra a identidade. O que é a identidade? Quem sou? Quem é o Pedro? Quem é o Tiago? O Pedro é o Pedro. Isso é suficiente. Quem tem um nome forte, reconhece quem é, não precisa de característica ou título. Só que as pessoas buscam ser aquilo que elas fazem ou aquilo que elas têm. Quando ela reconhece que ela é quem Deus fez ela e quem Deus em qualidade, em plenitude entregou o máximo, ela não precisa buscar característica externa, ela é o que é, como Deus disse para Moisés. Mas eu vou lá falar com o faraó e eu falo que quem me mandou? Deus vira para ele, acho que é Êxodo, tá lá, diz assim, diz que o eu sou te enviou, diz que eu simplesmente, na época Deus tinha várias características formatadas em nome. Ele era o Senhor dos Exércitos, ele era o Jeová Jireh, que era o Deus da provisão, ele era o Elohim, o Deus de paz. Tinha vários nomes atribuídos ao Deus, né, que nós cremos, mas ele disse, ele poderia falar, fala que o Senhor dos Exércitos, o Deus que vai
quebrar tudo, botar fogo em tudo, tá mandando ele fazer. Ele disse, não, diz que eu mandei. Só isso. Simples assim. E aí resume muito para nós quem nós somos. Quem que eu sou? Eu sou eu. A imagem e semelhança do Criador. Tem muita gente que atribui isso como uma identidade pré-estabelecida. Não, isso é uma característica. Você ser igual a alguém é uma característica. Agora, você ser você é a identidade. Aí é enraizado aquilo que Deus formou em você. Que é a única coisa que nós somos, que é exatamente isso, que é o nosso eu. É simples. E as pessoas nos dias de hoje nós muitas vezes ouvimos, eu sou o engenheiro tal, eu sou o doutor tal, eu sou o arquiteto tal, eu sou. Isso não é identidade. Identidade bem definida é o nome que nós temos, quem nós pertencemos, o que estamos aqui a fazer e a nossa missão no fundo. Bom, que está incluso missão, chamado, basicamente a mesma coisa, né? Mas vamos trazer assim. Está incluso propósito. Ah, Tiago, propósito, meu propósito é fazer tal coisa. A Bíblia diz que existe um desígnio para o homem, um propósito para o homem. Está lá em Gênesis 1 alguma coisa, não lembro. Mas assim que nascemos para governar, dominar e multiplicar. 1,26. Então, 1,26. O desígnio do homem, o propósito do homem é governar, dominar e multiplicar. Simples. Eu não preciso buscar mais nada dentro do meu propósito. A identidade do homem é o quê? Em Cristo, em Deus, ser quem Deus o chamou para ser. Aí a gente vai para o terceiro ponto, que é o chamado. É a missão, é o sentido da vida. Então, uma vida sem sentido não vale a pena ser vivida, mas o sentido e o propósito são coisas diferentes. O sentido é o quê? O propósito é o como. O sentido é o como, o propósito é o quê? O propósito é o para quê. Né? É o porquê. E o sentido é o para quem. O para quê. É o destino. E as pessoas acabam se perdendo em meio a isso. Quando nós reconhecemos esses aspectos, quem sou em Cristo, para o que estou, né? O porquê estou e para que estou, o sentido, missão, propósito, chamado, identidade, tudo fica claro. Porque eu só tenho um único desígnio na Terra. Governar, dominar e multiplicar, que é o meu propósito. Eu só tenho uma única identidade, sou único, exclusivo, um DNA, uma digital. Então quer dizer que eu, em Cristo, sou único, não preciso ser mais nada externamente, não preciso atribuir nenhum tipo de característica. E existe um chamado para mim, que diz lá, que a boa obra é vista pelos frutos. E qual é a obra? A obra é o chamamento, a missão que temos na Terra. Deus nos confiou algo, uma mensagem, e essa mensagem precisa ser compartilhada. E tudo o que fazemos são ferramentas que Deus nos entrega para que a gente cumpra essa missão na Terra. A Bíblia diz claramente que não são os seus pecados ou não pecar que vai fazer você ir para o céu, que não é o teu sorriso bonito, que não é a quantidade de cabelo que você tem ou quanto dinheiro você tem. Diz que diante do tribunal de Cristo ele vai virar para você e vai te fazer uma pergunta. Né? Você pode até chegar na porta do céu, mas diz que lá na porta, para você virar a maçaneta, tem uma pergunta, que é o seguinte: estende suas mãos e qual é a tua obra? Aí ele diz o seguinte, que tem várias pessoas que vão dizer, eu curei, eu preguei, eu fiz, eu aconteci. Ele disse, mas eu te chamei para outra coisa, meu amigo. Não te conheço. Não sei quem é você. Porque quando eu te pedi de beber, você não me deu água. Quando eu tive sede, quando eu tive fome, pedi de comer, você não me deu comida. Quando eu tive cansado, você não me deu cama. Por quê? Porque você fez o que você quis. Eu te chamei para fazer uma outra coisa. Você fez o que você quis. Então, você não tem parte comigo. E as pessoas esquecem, ou não percebem, ou simplesmente deixam de lado que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, o que Deus nos levantou para fazer, não é o que a gente quer.